Eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo de número 22. Salmos, o livro dos Saltérios. O Salmo de número 22. Eu gostaria de ler alguns versos deste Salmo. Nós leremos do primeiro verso até o verso de número 11 e depois retomaremos a leitura a partir do 22 até o 26. Salmo 22. O livro dos Salmos é um livro de cânticos, de hinos que eram entoados pelo povo em vários momentos da vida. Conforme a nação vivia suas experiências, eles adoravam a Deus, expressavam a Deus os seus sentimentos, sejam eles bons sentimentos ou maus sentimentos, porque você vai ver que tem muitos salmos que expressa indignação, revolta, porque tudo que o povo colocava diante do seu Senhor em oração era aquilo que eles vivenciavam. E esses textos da vivência do povo se tornou cânticos, se tornou algo que era celebrado, que era cantado, tanto pela nação, tanto pelo povo como um todo, quanto de maneira individual. E um desses salmos é o Salmo de número 22, que é um canto que, apesar de toda a inquietação do coração do salmista, é um canto de confiança. E eu gostaria que nessa noite nós pudéssemos ler esses versos e pedir que a graça de Deus, que nos alcança pela sua misericórdia, possa trazer a nós um canto de esperança diante das lutas pelas quais nós passamos. Que o nosso coração se encha da esperança que somente em Cristo Jesus podemos encontrar. E aqui no Salmo 22, o salmista diz assim a partir do primeiro verso: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de mim a salvação, as palavras de meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei, desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Verso 22. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o, vós todos, descendência de Jacó, reverenciai-o, vós todos, posteridade de Israel, pois não desprezou nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação, cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se, louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Amém. Até aí. Um canto de confiança. Assim como o salmista declarou a sua confiança em Deus, nós somos também desafiados a declarar e a cantar que no Senhor nós confiamos. No Senhor depositamos a nossa confiança. No Senhor nós buscamos abrigo, nós buscamos direção. Desde o primeiro verso, o salmista mostra a sua inquietação, ele mostra a sua angústia. Ele diz a Deus em oração o seguinte: Deus meu, por que me desamparaste? Neste momento, o salmista não esconde a sua angústia. Ele de maneira alguma fecha os olhos para a dor que ele está passando.
Nesta expressão, Deus meu, por que me desamparaste? O salmista, ele não só verbaliza algo que está no seu interior, mas ele grita. Aqui é um grito que poderia ser visto por nós até mesmo como um grito de desespero. Uma angústia tão profunda que faz aquele que ora manifestar todo o seu desespero diante de Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Mesmo diante desse momento difícil pelo qual o salmista passa, e ele vai continuar nas suas palavras mostrando o seu sofrimento, ele vai dizer, olha, porque se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido? Ele está dizendo, por que o pedido de socorro, por que o socorro que eu preciso demora para chegar, quando é posto lado a lado com o desespero pelo qual eu clamo? Sabe quando você está numa situação difícil, você precisa de ajuda, você fala assim, alguém me ajuda, e parece que demora para chegar alguém? Você está carregando algo pesado, e as suas forças estão se acabando, e se você deixar a coisa cair, ela quebra. Ou pior, cai no seu dedão. Você está carregando o negócio, você não está aguentando, você fala, alguém me ajuda, por favor, alguém vem me socorrer, e alguém demora para chegar, e você vê que o negócio vai escapar. A ideia que o salmista põe com essas palavras, dizendo, por que está longe de mim a salvação? Por que está longe de mim o livramento? De acordo com as palavras que saem dos meus lábios de angústia e desespero. Por quê? Mesmo o salmista pondo a sua realidade de dor e inquietação, ele continua acreditando que Deus é o seu amparo e o seu socorro. Eu vejo isso como um paradoxo da nossa fé. Porque nós, cristãos, nós não estamos isentos das lutas e das dificuldades, nós não estamos. E há um misto na nossa vivência, dos sentimentos que temos, de que parece que tudo vai dar errado, mas ao mesmo tempo a gente acredita que Deus vai socorrer a gente, tudo vai dar certo. A gente fica nessa tensão, nessa corda bamba. A gente olha para aquilo que está diante de nós e fala, meu Deus, cadê o Senhor? Onde o Senhor está? E ao mesmo tempo nós dizemos, bom, eu sei que Deus está aqui. Nós vivemos nessa tensão constante de um desespero que tenta tomar conta do nosso coração, mas ao mesmo tempo de uma confiança profunda de que Deus jamais nos desamparará. Da dor do sofrimento e da expectativa do livramento, da ação divina que se manifesta sobre nós. E o salmista coloca exatamente isso diante do Senhor. Ele coloca, Deus meu, eu clamo de dia, e o Senhor não me responde. Eu clamo, versículo de número 2, eu clamo, Senhor, mas parece que a resposta não vem. Tem momentos que parece que a gente quer ouvir a resposta, mas parece que a resposta não vem. E ele diz, também de noite, porém eu não tenho sossego. De uma maneira poética, o salmista revela como as suas palavras e os seus sentimentos se manifestam no momento mais difícil da vida dele. Assim como nós, quando passamos por momentos difíceis, quando a nossa saúde não está bem, às vezes vamos ao médico, fazemos um diagnóstico e às vezes as notícias não são tão boas. E muitas vezes elas podem ser muito ruins. E nesses momentos difíceis a gente fala, Deus, só o Senhor pode me socorrer. Quando nós enfrentamos uma crise no nosso convívio familiar, seja no relacionamento conjugal, ou no relacionamento com os filhos, ou no relacionamento com os demais membros da família, que estão um pouco distantes de nós, e as dificuldades podem ir se avolumando, e conforme elas vão crescendo, e nós não conseguimos encontrar uma saída, uma resposta para resolvê-las, a angústia pode tomar conta e a gente dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Quantas situações nós enfrentamos no percurso da nossa vida em que nós nos sentimos desamparados. Nos sentimos desamparados, mas sabemos que Deus está presente. É difícil para nós explicarmos de uma maneira um pouco mais racional essa sensação que é diferente da nossa convicção. Você se sente só, mas você sabe que não está.
Parece que eu estou sozinho diante do meu sofrimento, mas lá no fundo eu sei que de fato eu não estou sozinho diante dessa dor. Consegue entender o paradoxo da fé? Nós estamos enfrentando dores às quais nós dizemos: Deus, onde o Senhor está? Mas lá no profundo do nosso coração, nós sabemos que Deus está presente com a gente no meio delas. São estas as palavras do salmista no seu salmo. Ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Mas ao mesmo tempo, no versículo 3, ele diz: contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e o Senhor os livraste. A ti confiaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. O salmista está dizendo: assim como os nossos pais não foram confundidos, eu creio que eu também não serei. É isso que o salmista expressa. O salmista expressa que mesmo diante das lutas, Deus continua sendo santo. A santidade de Deus permanece. Mesmo diante das injustiças que o salmista poderia estar sofrendo, ele declara que ele confia num Deus que é puro nas suas ações. Mesmo não conseguindo discernir naquele momento a resposta de Deus, ele continua acreditando num Deus que dá respostas. Nós, em alguns momentos da nossa vida, não conseguimos saber de maneira objetiva e clara qual é a resposta de Deus, mas ainda assim continuamos acreditando num Deus que vai nos dar respostas no momento em que Ele assim o desejar. Por isso ele fala da santidade. Santo significa ser alto, elevado, excelente, ser sublime. Quando ele diz que Deus é santo, é alto, excelente, sublime, ele está dizendo: eu sei que o Senhor está acima de todas as coisas, inclusive até mesmo da minha própria angústia. Com estas palavras, o salmista reconhece a limitação dele enquanto ser humano e, ao mesmo tempo, a grandeza de Deus. Por isso, Deus é santo. Eu, enquanto homem, revelo minha fragilidade. O Senhor, enquanto um Deus santo, manifesta a sua grandeza. Eu, na minha pequenez, sofro. O Senhor, na sua grandiosidade, se revela um Deus no qual eu posso confiar. Mesmo que meus sentimentos estejam atrapalhados, desgovernados pela dor que eu passo, eu sei que o Senhor continua sendo o mesmo que sempre foi. O salmista reconhece que, independente do problema pelo qual ele esteja passando, ele pode confiar em Deus porque Deus é santo. E eu queria que, nesse primeiro momento da nossa reflexão, que nós também pudéssemos colocar diante de Deus aquilo que angustia a gente, aquilo que preocupa cada um de nós. E mesmo que possa ser um momento tão difícil pelo qual estejamos passando, que nós possamos dizer aqui nessa noite que ainda assim nós confiamos no Senhor. Eu confio em Ti, Senhor. Eu confio no Senhor. Assim como muitos confiaram e não foram confundidos, eu também confio no Senhor. E sei que o Senhor é o meu socorro bem presente, porque Tu és santo. Tu estás acima de todas as coisas. Nós podemos olhar para o Senhor e continuar confiando, mesmo em meio às batalhas. E Ele vai continuar dizendo que confia em Deus, mesmo sabendo do seu sofrimento. Os versículos 4 e 5, quando ele fala que os pais confiaram e o Senhor os livrou, eles clamaram e o Senhor livrou, confiaram e eles não foram confundidos. Quando ele cita os antepassados, ele está dizendo que, de maneira prática, que o seu povo, aqueles a quem ele amava, já passaram por experiências semelhantes a dele e foram socorridos. Um pouquinho mais à frente, o salmista vai dizer sobre o quanto ele sofria até mesmo humilhação. No texto, ele vai manifestar a sua pequenez no versículo 6, dizendo: olha, mas eu sou verme, não um homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. E olha o versículo 7. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Quando ele usa essas palavras, ele está dizendo a expressão daqueles que estão fora,
que o despreza, que olha para ele e fala, olha lá vem, olha lá, confiou em Deus, olha lá que está passando, bem feito, sabe de nada, inocente, se fosse na versão, nova versão do Alex, né? Aí, ó, tá vendo? Sabe de nada. E vai de uma maneira jocosa, zombando daquele que confia em Deus, e ele revela o seu sofrimento diante disso. Olha, as pessoas olham para mim e não só me desprezam, mas me diminuem, me humilham. E eu tenho sofrido por isso. Senhor, por que o Senhor me desprezou? Por que o Senhor me desamparou? Por que eu enfrento isso? Mas ao mesmo tempo, o salmista diz que o Senhor é aquele que o guarda. Versículo 8, confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, nele, pois nele tem prazer. Aqui ainda é um verso em que as pessoas estão zombando do salmista. Mas olha o que o salmista diz. Contudo, mesmo assim, apesar de toda essa circunstância a qual eu estou inserido, diante dessa luta pela qual eu tenho passado, tu és quem me fez nascer e me preservaste estando eu ainda ao seio de minha mãe. Ele diz, Senhor, a minha situação é humilhante, é de dor, é de sofrimento, é de inquietação, mas ainda assim eu reconheço que eu só posso passar pelas dificuldades que eu passo porque o Senhor me deu o fôlego da vida, porque o Senhor preservou a minha vida, o Senhor me sustentou, o Senhor permitiu que eu crescesse, que eu amadurecesse, que eu me desenvolvesse. E leve em conta que nós estamos lendo um texto de um tempo em que a natalidade, a preservação da vida, não era tão grande quanto é presente nos dias de hoje. Hoje nós tomamos vacinas, hoje nós somos, desde a nossa infância, bem cuidados, acompanhados. A mulher no período de gravidez tem o pré-natal, ela tem todo o acompanhamento médico, tem exames, dá para ver, inclusive, qual o gênero da criança, o sexo da criança antes de nascer, tem o período de amamentação, tem todo o cuidado, vai para o médico, faz exames, vê se está bem nutrida, se não está, tem todo o acompanhamento, se está com quantidade de ferro boa no corpo, se não está. Mas nesse tempo, muitas crianças morriam na sua primeira infância. E não só nesse século, mas há alguns anos atrás. A perda de crianças recém-nascidas e ainda na fase da infância era muito grande. Então o salmista, mesmo passando pelas lutas que ele passa, ele diz assim, Senhor, só de eu estar vivo passando por isso já é um milagre. Só de eu estar aqui, com a idade que eu estou, enfrentando o que eu enfrento, é porque o Senhor preservou a minha vida, me manteve vivo até aqui. O Senhor cuidou de mim quando eu ainda estava ao seio de minha mãe, sendo amamentado. O salmista enfrenta os seus sofrimentos, mas ele sabe que a mão de Deus continuou presente na vida dele todos os dias da sua vida. E esta é uma outra convicção que eu gostaria que você trouxesse para a sua mente nessa noite, nessa nossa reflexão. Que apesar das lutas pela qual você passa e eu passo, se nós estamos aqui é porque Deus nos preservou até agora. Se nós não sucumbimos ainda diante das provações pelas quais nós passamos, não é porque somos fortes, é porque Deus teve misericórdia de nós. Se nós não nos entregamos ainda diante das lutas e sofrimentos, não é porque nós somos perseverantes, mas porque a graça de Deus se manteve sobre nós e nos fez permanecer fiel a Ele. É a mão de Deus. E o salmista reconhece isso. O salmista reconhece que a mão do Senhor está sobre a sua vida. E que você possa aqui nessa noite ter a plena certeza que a mão do Senhor se estende sobre você e o guarda. Que os anjos do Senhor se acampam ao derredor daqueles que o amam e o temem. De que o Senhor é o teu socorro bem presente no dia da tribulação. Em meio aos sofrimentos, Deus é quem cuida de nós. E por fim, o salmista expressa a dependência que ele tem de Deus. A dependência divina. O versículo 11, ele faz uma oração. Ou melhor, nessa sua oração, ele diz assim,
Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. O salmista diz para o Senhor: olha, Senhor, continua perto de mim, continua próximo de mim. Observe que se você pegar o primeiro verso e pegar o versículo de número 11, mostra uma sensação diferente. Deus meu, por que me desamparaste? Senhor, não te distancies de mim. Ao mesmo tempo que ele diz, parece que eu estou só, ele diz, Senhor, eu sei que o Senhor está aqui e não se distancie de mim. Não me deixe sozinho, não. Eu sei que eu estou me sentindo sozinho, mas sei que eu não estou, mas a verdade é que eu não quero ficar. Eu às vezes penso que eu estou, mas eu sei que eu não estou. Mas uma coisa eu tenho certeza, que ficar sozinho eu não quero, não. É a forma como o salmista vai falando de tudo que ele tem vivenciado. Ele implora a Deus para que Deus não o deixe, pois a tribulação está próxima. Eu acredito que essa tribulação ao qual ele se manifesta não é a mesma tão somente pela qual ele tem passado, mas ele vê um agravamento da situação. Ele vê que a luta ainda vai perdurar, porque a gente sabe que tem lutas que demandam tempo. Tem batalhas que a gente trava, que parece que a gente vê que não tá perto do fim. A gente sabe, a gente olha e fala assim, vai levar mais um tempo ainda. E a gente olha e fala assim, eu acho que vai piorar um pouco ainda. E a gente sabe que a situação vai ser difícil, e a gente fala assim, Deus, não me deixe sozinho nisso. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, esteja comigo nesse vale, Senhor. Passa comigo. E o salmista pede isso. Se no versículo 1 ele acha que Deus o desamparou, no versículo 11 ele diz para que Deus não o desampare. Deus continua aqui presente. Quando nós colocamos as nossas aflições diante de Deus, a gente precisa ter a consciência de que Ele está com a gente, de que Ele está conosco. Por mais que nós não consigamos ver em alguns momentos, Deus está presente. Deus se manifesta constantemente em nossa vida. Ao declararmos a nossa dependência de Deus, devemos ter a consciência de que ainda há esperança para as nossas vidas. Há esperança. Confiar total e completamente no Senhor. Quando a gente vai para os últimos versos, a gente vê a reação do salmista diante de tudo, porque ele diz assim, Senhor, versículo 22 que eu li, a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Ele está dizendo, Deus, eu confio tanto no Senhor que eu vou declarar, eu vou testemunhar o que o Senhor fez na minha vida. Eu vou cantar louvores ao teu nome no meio do teu povo, porque o Senhor cuidou de mim no meio da minha angústia, no meio da minha dor. Aí ele convida a igreja, inclusive, a congregação a louvar. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o também. Vós todos, descendentes de Jacó, reverenciai o nome dele. Vós todos que são da posteridade de Israel. Por que devemos louvar o Senhor? Ele põe no versículo 24, pois ele não desprezou, nem abominou a dor do aflito. O Senhor não foi indiferente para com a dor que eu estava passando. O Senhor não é indiferente para com a sua dor, seja ela qual for. Pode ser a dor de uma perda, pode ser a dor do luto, pode ser a dor da decepção, pode ser a dor de uma enfermidade, pode ser a dor, às vezes, do desemprego, possa ser a dor que for, Deus não nos deixa só. Ele não oculta de nós o seu rosto. Ele não se esconde de nós e não nos deixa sozinhos. Pelo contrário, Ele nos ouve quando nós clamamos por socorro. E essas são exatamente as palavras do salmista. Mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. Quando Jesus, o nosso Redentor, estava crucificado na cruz do Calvário, pagando naquela cruz o preço pelos nossos pecados, ele citou esse salmo. Jesus na cruz, momentos antes da sua morte, antes de dizer que nas mãos do Senhor entregava o seu espírito, ele disse, Deus meu, por que me desamparaste?
próprio Senhor Jesus, na cruz do Calvário, citou esse salmo de sofrimento e de confiança, dizendo para o Pai: Deus meu, por que me desamparaste? Ele, o nosso Senhor, que sofreu na cruz e passou pela dor do sofrimento e encontrou no Pai o consolo e o conforto que ele precisava, é aquele que nos ajuda diante da dor e do sofrimento pelo qual nós passamos. O escritor da carta aos Hebreus diz que nós temos um sumo sacerdote junto ao Pai, que passou pelas mesmas dores pelas quais nós passamos e que ele intercede por nós. Ele sofreu as mesmas coisas que nós sofremos e por isso ele é o nosso socorro. E nessa noite nós podemos colocar diante de Deus as nossas inquietações, para que Deus, pela sua graça, nos ajude. Que o seu grito de socorro possa ecoar hoje, mas que além do grito de socorro que possa sair da sua voz ou do seu próprio pensamento nessa noite, além dessa expressão, que também do seu coração e da sua voz e do seu pensamento possa sair uma palavra de confiança, dizendo: Deus, em Ti eu confio. Diante do desespero que me cerca, eu confio no Senhor. Eu sei que em Cristo Jesus o Senhor é aquele que me socorre. Em Cristo Jesus o Senhor é aquele que me ajuda. Que você possa se sentir renovado pelo Espírito de Deus nessa noite. Nós vamos orar, mas eu queria que você tivesse o seu tempo de oração hoje. Qual a sua angústia? O que o leva a se sentir desamparado, desamparada, mesmo sabendo da presença de Deus que é real na sua vida? O que a leva a dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Que você possa pôr a sua inquietação diante de Deus, mas ao mesmo tempo que nessa oração você possa dizer: Deus, só em Ti eu confio. Eu sei que o Senhor não me deixa só em momento algum. Por isso feche seus olhos, curve sua cabeça, ore. Fala com Deus. O que lhe angustia? Sua saúde? Seu casamento? Situação dos seus filhos? Problemas de convivência familiar? Falta de propósito na sua vida? Quais são as suas angústias? Saiba que em meio a elas Deus está presente. Deus não te deixa só. Ele te segura pelas mãos. Ele é o teu socorro. Senhor, diante de tantas batalhas que travamos em nosso dia a dia, diante de tantas situações que não só nos tiram da zona de conforto, mas situações que nos colocam diante das nossas maiores fragilidades e dificuldades. Diante de tudo isso, ó Pai, em muitos momentos nos sentimos incapazes, impotentes. Vemos a nossa insuficiência. E diante desse sentimento, ó Pai amado, nos sentimos enfraquecidos. Mas aqui nessa noite nós queremos declarar que confiamos no Senhor, ó Deus. O Senhor é o nosso socorro bem presente. O Senhor, ó Pai amado, é aquele que nos fez nascer, que nos preservou, a quem nos entregamos desde o nosso nascimento, desde o ventre de nossa mãe. Tu és o nosso Deus. Por isso, Senhor, assim como o salmista, nós dizemos: não se distancies de nós. Porque a tribulação, ela está presente, ela está próxima. E não há quem nos acuda, Senhor. Só o Senhor pode nos acudir. Portanto, que cada irmão e irmã se sinta nessa noite, de fato, amparado pelo Senhor, guardados por Ti. E que em meio às suas batalhas, ó Deus,
eles possam encontrar o socorro que só o Senhor pode lhes dar. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor amado, nós oramos, entregando as nossas preocupações e inquietações nas suas mãos. Em nome de Cristo Jesus oramos. Amém.